Então vamos começar dos insights. Eu tenho que trazer para você o que que eu aprendi nesse fim de semana que eu viajei para uma outra cidade, na qual eu consegui conversar com alguns estrangeiros e tal, em inglês, claro. E nas conversas que eu tive com essas pessoas, eu tive alguns insights que eu estou trazendo para todos os meus alunos, tá? E esses insights, eles vão ser muito importantes para o seu desenvolvimento nas nossas aulas particulares, tá? Lembrando que lá no final dessa aula, eu vou trazer uma palavra-chave, tá? Porque eu não vou contar para você qual é agora. Que você precisa assistir tudo para saber. E você precisa me mandar essa palavra-chave para eu saber que você assistiu toda a nossa aula, tá bom? Então, nada de pular esse vídeo aqui, nada de ir lá para o final, não. Continue aqui para a gente conseguir é, usufruir melhor da nossa aula. No fim de semana, eu fui para uma rave, tá? Rave é música eletrônica, né? Trance and everything. Até confundo os idiomas. E nesse festival de trance, né, que eu fui, em São José dos Campos, em São Paulo, havia alguns DJs que são estrangeiros. Então, três, né? É, alemão, israelense e canadense. E eu estava ali, né, super tranquila. Eu, Larissa, sou a professora de inglês. Não tenho a necessidade de ir continuamente procurar pessoas para conversar em inglês. Por quê? Porque eu tenho os meus amigos, que eu conheço há anos, e eu já tive essa fase de ter que me deslocar para falar inglês, porque eu não tinha com quem falar. Hoje, depois de 8 anos e de usar inúmeras técnicas que eu passo para você em aula, e vou passar sempre, né? Passo no Instagram. Eu já tenho pessoas com quem eu posso conversar a qualquer momento, o quanto eu quiser, porque eu criei laços com essas pessoas. Então, nosso primeiro insight que eu quero que você tenha através dessa nossa aula de hoje é: se você quer se comunicar em inglês, você precisa se comunicar, você vai se comunicar com pessoas. Então, ó, pessoas têm sentimentos. O que que isso quer dizer, teacher? Isso quer dizer que quando você for se comunicar com alguém em inglês, não trate essa pessoa como um simples meio para praticar o seu inglês. Não fale para essa pessoa, eu só quero falar com você para praticar o meu inglês. Não faça isso. Pessoas têm sentimentos. Pessoas não gostam de se sentir usadas. Pessoas gostam de se sentir úteis, mas não usadas. Tem diferença. Se você chega para alguém e você diz para essa pessoa que você só fala com ela para praticar o seu inglês, já perdeu toda a moral ou a chance que você tinha de conversar com essa pessoa. Porque essa pessoa vai pensar, pô, ele não tem interesse em mim, ele só quer aprender inglês. Eu não sou professora, eu não tenho obrigação de ajudar ele no inglês. Vou falar o quê com essa pessoa? Ela não vai querer conversar com você, tá? Então, para que você consiga parceiros, parceiras para conversar em inglês, pessoas que estejam dispostas a te ouvir e a te responder, e a acrescentar numa conversa, você precisa se interessar por essa pessoa. Você precisa demonstrar interesse pela pessoa. Ou seja, você vai conversar com alguém em inglês, não vá com essa mentalidade de, eu vou praticar o meu inglês, ponto. Não. Vá com a mentalidade de, vou conhecer alguém, alguém de uma nova cultura, que tem novas informações a me acrescentar, novas perspectivas de vida, não apenas inglês, inglês, inglês. Porque se essa pessoa percebe que o seu interesse não é nela, e sim em como ela pode te ajudar, ela não vai querer te ajudar. Ou ela pode até pedir algo em troca para te ajudar, tá? Então vá demonstrando interesse pela pessoa. Mesmo que o seu inglês seja muito básico ou muito iniciante, que você não tenha segurança para falar, eu recomendo que você não mostre isso para a pessoa. Não transpasse que você está inseguro com o seu inglês. Mesmo que você não saiba quase nada, mas você consegue ter o mínimo de um diálogo, demonstre confiança, demonstre interesse em entender o que a pessoa tem a dizer, e não em simplesmente praticar seu inglês, tá? Porque isso destrói qualquer vontade que as pessoas têm de dialogar com você. Elas vão falar com você ou por interesse, elas vão te pedir algo em troca, ou elas não vão falar com você, tá? Então vá pensando no que a pessoa pode te oferecer e não no inglês. Essa é a primeira dica-chave para você conseguir encontrar alguém para conversar inglês com você. Então você tem que se interessar pelas pessoas.
Beleza, então vamos lá. Eu estava ali naquela festa, eu não tinha necessidade de conversar com ninguém em inglês. O que que eu fiz? Eu tava ali, eu fui dormir, né, com meu namorado, a gente foi dormir porque tava já viradão e queria descansar. E aí, o meu DJ favorito tocou a minha música favorita. Eu não sabia que ele era meu DJ favorito na hora, né? Eu fui descobrir naquele momento, naquela brisa gostosa que tava ali. Ele tocou a minha música favorita. Na hora que ele tocou a música, eu falei, meu namorado, eu não posso dormir. Corri lá pro front, lá na frente onde ele tava tocando, né? 12 mil pessoas naquele lugar. E ali foi tocando, cara, DJ tem uma hora, né? No caso desse cara tinha 1 hora e meia, mais ou menos. Quando deu 1 hora de música dele, eu falei, eu vou dar um jeito de conversar com esse cara, de abraçar ele, tirar uma foto com ele. 12 mil pessoas num lugar. Hoje tinha esse DJ gringo, estrangeiro, que, ó, deve ser caríssimo para poder recebê-lo. E eu falei que eu ia conversar com ele, independente se tinha 12 mil, 15 mil, 20 mil. Eu falei até meu namorado, eu vou dar um jeito de infiltrar e entrar ali no backstage para conversar com ele. E eu fui, mano. Eu fui. Ó, caguei pra quem tava ali. Caguei se o pessoal não acreditava em mim, se falaram que eu não ia conseguir. Eu fui. Falei com segurança, tia da limpeza, é, promoter, falei com tanta gente. Eu fiz muito networking. Fui ali, ó. Eu fui criando uma oportunidade. Ó, nosso segundo insight aqui. Vivemos num país de língua portuguesa, em que o inglês não é língua principal. Nós temos pouquíssimas oportunidades fora da internet de falar inglês, pelo menos com nativos, né? Pouquíssimas pessoas têm oportunidade. E eu pensei, eu vou criar essa oportunidade. Não por mim, porque eu não preciso, mas justamente para trazer esse insight para você, meu aluno, meus outros alunos, e mostrar que é possível. Eu não tinha oportunidade de falar inglês ali. Era muito difícil conseguir chegar em alguém tão famoso, com 12 mil pessoas ali. Mas eu criei a oportunidade. Eu criei a oportunidade que eu precisava para falar inglês. E falei com muita desenvoltura. Depois de quase 1 hora, tentando ali, ó, dando voltas, indo aqui, ali, 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 chegou o tão esperado momento em que eu cheguei no DJ, que era alemão, que é o meu preferido, e na parceira dele de trabalho, que também é alemã. Dialoguei, tirei foto, conversei em inglês e tive que escutar do próprio DJ, que vem na Alemanha, onde lá ele fala inglês também, além do alemão, que o meu inglês era melhor que o dele. Olha que loucura. Então, o nosso segundo insight é: não tem oportunidade? Cria. Você não tem oportunidade, então você vai fazer essa oportunidade de chegar em você. Você vai montar todo um universo onde vai ser impossível você não ter essa oportunidade. Foi o que eu fiz. Eu falei com todo mundo. Eu falei com um aqui, um aqui, um ali, um ali, um ali, um ali, um ali. Eu mandei mensagem no Instagram. Eu fiquei acenando, pulando que nem uma doida, mas eu consegui. E nós temos que ter essa mentalidade de que se a gente não tem uma oportunidade, a gente vai atrás dela, a gente vai criar. Depois disso, ainda falei com outro DJ, tive um terceiro insight. Olha só, cheio de insight, né? Essa rave que eu fui. E eu falei com um DJ israelense. Eu só fui descobrir que ele era em gringo quando eu fui ver uma colega minha falar com ele e vi que ela falou inglês. O inglês dela não era tão muito bom assim, mas ela conseguiu. Terceiro insight. Não tenha preguiça de falar inglês. Cara, brasileiro tem preguiça de falar inglês. Uma parte de gente lá apaixonada pelos DJs, mas não se dava o trabalho de falar um hi, how are you? Não se dava. As meninas vieram pedir pra mim para que eu conectasse elas com DJs gringos, porque elas não sabiam falar inglês. Mas elas fizeram nem trabalho, elas sabiam com 3 meses de antecedência que esse DJ ia estar lá. E nem deu o trabalho de aprender o mínimo de conversação. Por quê? Porque tem preguiça de falar inglês. Prefere ter sempre alguém ali para se apoiar, um tradutor. Eu quero que você seja o tradutor no meio que você está. Eu não quero que você seja a pessoa que tem preguiça, a pessoa que não quer aprender, a pessoa que não quer, sabe, fazer acontecer, que depende de todo mundo. Não. Tenha a mentalidade de eu sou o que se conecta com o outro lado e não o que precisa de conexão. Tudo bem? Então não tenha preguiça de falar inglês. Pratique o seu inglês, vá a fundo, estude, vá, crie as oportunidades que você precisa, sabe? Não deixe que você dependa de outras pessoas.
tá bom? E o nosso último insight é: fale sem medo. A moça que estava acompanhando esse alemão, que é o meu DJ preferido, fui conversar com ela. Ela é alemã. Sinceramente, o inglês dela, ó, muito iniciante. Muito iniciante, simplista, todo bagunçado, mas ela não tinha medo de falar. Cara, é surreal quando alguém tem confiança, porque a pessoa pode estar falando a besteira que for, mas ela fala, ela não tá nem aí, por quê? Porque ela acredita naquilo que ela diz. E se ela acredita naquilo que ela diz, eu também vou acreditar, dependendo do que seja, né, claro. Então, fale sem medo. Ah, mas eu vou falar errado. Ela também tá falando errado. Só porque ela é alemã, talvez, ela tenha confiança, e ela é ensinada a ter confiança. Nós somos brasileiros, a gente é ensinado que o nosso inglês é ruim, não pode falar. O dela também era ruim, ela falou pra caramba ainda, falou mal. Mas eu entendi tudo que ela falou, mas falou mal. Por que que os meus alunos que estão começando agora, que estão pegando, não vai falar? Então fale sem medo. Porque lá fora estão falando também. E estão falando muito, muito mal, mas estão falando. Então, não tenha medo de começar mal. Você se aperfeiçoa a partir da sua prática constante. Então, nossos 4 insights. Primeiro, quer ter parceiros para conversar em inglês? Crie relações afetivas, tá? Troque sentimentos, informações, culturas. Não pense apenas no inglês, pense no que a outra pessoa tem a te oferecer como um todo. Segundo insight, você não tem uma oportunidade para falar inglês? Crie essa oportunidade. Crie. Eu já criei várias vezes a oportunidade. Já cheguei a andar na rua, ouvi 2 gringos conversando, eu entrei na conversa mesmo, tava nem aí. Eu, excuse me, com licença. Tu acha que eu vou perder essa chance de falar inglês? Se a pessoa me rejeitar, ai, não fala. Mas não vai rejeitar, sabe por quê? Porque esses gringos que vêm pro Brasil, eles pensam que nós brasileiros não sabemos falar inglês. Então, quando a gente fala, eles ficam assim, ó. Fala mais, fala mais, fala mais. Porque eles não esperam que a gente vai falar bem. Eles não esperavam. Toda vez que eu já me intrometi várias vezes em conversas de gringo nas ruas. Em quase todas as vezes, eles não esperavam que eu falava bem. Eles achavam que eu ia simplesmente falar alguma coisa ali, papapá, papapá, e partiu. Não, mas eu dialoguei. Então eles ficaram tão assim, tipo, uau, que inglês bom, que inglês bacana. Nem era tão bacana assim, era só melhor do que a média. Que eles continuaram a conversa comigo só pra ver eu falar inglês. Só para se surpreender com as habilidades. E olha que nem eram tão boas assim, porque isso faz muitos anos, tá? Então, não tem oportunidade, cria. Ah, Titia, por enquanto, pessoalmente, não tem oportunidade. Então, crie pela internet. Mas se tiver oportunidade pessoalmente, é sempre melhor. Number 3, não tenha preguiça de falar inglês. Não seja a pessoa que depende do outro, a pessoa que depende de ajuda. Seja quem ajuda, seja quem vai lá e traduz e guia, tá? As pessoas não aprendem porque elas têm preguiça. Não seja essa pessoa. Seja aquela pessoa que quer e chega aonde consegue. Opa, perdão, consegue chegar aonde quer. E a último insight, e não menos importante, fale sem medo. Não tenha medo de falar, não tenha medo de errar, porque todos estamos aqui para errar, todos estamos aqui para aprender, tá? Você vai falar errado. E é bom que você fale errado, porque alguém já te corrige, você já aprende que é certo e bola para frente. Eu falo assim, falo até isso pro meu futuro marido, né? Que a gente vai casar ano que vem. Eu falo assim pra ele, Kaique, quanto mais cedo você errar, mais cedo você aprende o que é certo. Então, se for para errar, erra logo, erra logo, erra logo de uma vez, porque quanto mais cedo você errar, mais cedo você aprende, tá? Então, esse é o último insight. Então, nossa aula de hoje, eu vou deixar só nesses 4 insights mesmo, não vou passar muita coisa, porque eu quero que você reflita, eu quero que você traga para mim os seus pensamentos, né? Depois você me manda no zap um áudio ou uma mensagem sobre cada uma desses insights. O que você acha sobre esse primeiro insight, sobre o segundo, o terceiro e o quarto? Tudo bem? A nossa palavra-chave é. Deixa eu ver. Vira-lata caramelo. Bem aleatório. Então, vira-lata caramelo. Tem que chegar e falar, vira-lata caramelo, Larissa. Teacher Larry, né? Eu vou saber que você chegou até aqui, tá bom? Então, reflita sobre esses insights e traga para mim as suas reflexões, os seus pensamentos a respeito, tá? Curta a sua viagem, espero que seja tudo maravilhoso e a gente se encontra next Thursday. Boas férias. Bye, bye.